Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um capítulo, mais um estudo das profecias para o tempo do fim. Hoje nós vamos analisar o capítulo 2 do livro de Daniel. Vamos começar essa jornada incrível pelas profecias e pelo estudo do livro de Daniel. Antes disso, vamos pedir a orientação de Deus para que o Espírito Santo seja o nosso professor. Oremos. Santo Deus, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por tua misericórdia e pelo teu infinito amor. Meu Deus, te pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha nesse momento iluminar as nossas mentes, abrir os nossos corações, abrir os nossos olhos para que nós possamos compreender a mensagem do livro de Daniel, a mensagem que o Senhor tem para as nossas vidas. Por favor, seja o nosso professor. Ensina-nos, santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Por favor, nos dá direcionamento agora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, no último estudo nós vimos alguns princípios para a interpretação profética, vimos do que se trata os livros de Apocalipse e de Daniel, o que é as profecias apocalípticas, que é na verdade a mensagem do Apocalipse, não é uma mensagem selada, que é impossível de compreender, como muitos dizem, mas ao contrário, assim como o próprio termo Apocalipse se significa revelação, significa tirar a escuridão e trazer a luz, a mensagem que os livros, que a profecia apocalíptica de Daniel e de Apocalipse dizem, é uma mensagem que Deus quer que nós saibamos para o tempo do fim. Ela foi dirigida especialmente para nós que vivemos hoje e é de fundamental importância para a nossa salvação, para nossas vidas, compreender essas mensagens. E o foco principal da mensagem do Apocalipse de Daniel é esperança. E a nossa esperança é Jesus, Senhor de todo o universo, pois Ele tem o controle da história nas suas mãos. E é isso que nós vamos ver hoje. Capítulo 2 de Daniel mostra um evento no qual Deus revelou a Nabucodonosor a história do mundo inteiro, toda a história até o seu final. Agora, quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era rei da Babilônia. Ele invadiu Jerusalém e levou preso os habitantes de Jerusalém. Entre eles estavam Daniel e seus 3 amigos Ananias, Misael e Azarias. Eles foram colocados para servir na corte do rei e depois de 3 anos aprendendo a língua dos caldeus, os costumes, eles se mostraram 10 vezes mais sábios do que todos os outros sábios no reino da Babilônia. Isso foi um testemunho para Nabucodonosor e ele viu que o Deus de Daniel era poderoso. O significado do nome de Nabucodonosor significa uma prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Os caldeus babilônicos, eles tinham um panteão de deuses quase que infinito. Eles tinham deuses superiores e deuses pessoais. Acredita-se que o deus pessoal de Nabucodonosor era esse Nabu. É dito também que os babilônicos, eles acreditavam que os deuses revelavam mensagem para eles através dos sonhos. Por isso eles davam muita importância à interpretação dos sonhos. Um dia, Nabucodonosor teve um sonho e ele não conseguiu se lembrar. Vamos nos relatos do capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim diz a palavra de Deus. No 2º ano do reinado de Nabucodonosor teve este um sonho, e seu espírito se perturbou e passou-lhe o seu sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus,
para que lhe declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos, e eles vieram e se apresentaram diante do rei. Veja que os magos disseram: ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Nabucodonosor respondeu: uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e vossas casas serão feitas monturo. Ou seja, aqui os estudiosos têm duas interpretações possíveis. Uma delas é que Nabucodonosor havia esquecido o conteúdo do sonho e por isso ele estava aflito, porque se uma pessoa, na cultura dos babilônicos, dos caldeus, se eles esquecem o sonho é porque isso é uma mensagem de juízo dos deuses. Então por isso ele ficou muito perturbado. A outra possível interpretação é que Nabucodonosor estava desconfiando dos magos e dos feiticeiros da Babilônia e desconfiando que a mensagem que eles traziam não era uma mensagem verdadeira. É por isso que eles os desafiaram a dizer, além do sonho, dizer o que ele tinha sonhado, dizer também a interpretação. Os magos responderam: a coisa que o rei exige é difícil e não há ninguém que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Saiu um decreto de morte, no qual então o rei muito se enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios e buscaram a Daniel e seus companheiros para que fossem mortos. É interessante notar que ao final do capítulo 1, Nabucodonosor reconheceu que Daniel e seus 3 amigos eles possuíam inteligência superior 10 vezes maior do que todos os outros sábios da Babilônia. Entretanto, nós vemos pelo relato bíblico que no momento da adversidade, ele não chamou Daniel, ele chamou os outros sábios para lhe dar uma mensagem. E quando o decreto de morte saiu, Daniel, que não estava lá, não havia sido convocado, ele também foi mandado ser morto. O que é que isso nos diz nos dias de hoje? Muitas vezes nós sabemos o caminho que nós devemos andar e ainda assim nós escolhemos o caminho errado. Nabucodonosor escolheu chamar os sábios da Babilônia, os feiticeiros e os magos, mesmo sabendo que Daniel era servo de Deus e possuía mais inteligência. Provavelmente Nabucodonosor queria uma mensagem reconfortante ao seu coração. Ele poderia pensar que a mensagem que Daniel traria não seria uma mensagem agradável aos seus ouvidos. E assim somos nós também, muitas vezes. No momento da adversidade, nós procuramos o caminho mais fácil, o caminho que nos agrada mais, o caminho que a nós nos parece mais seguro, e nós deixamos o caminho de Deus, que nós sabemos que é muito superior, de lado. Veja que a ordem saiu para matar. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias e seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão à noite, e Daniel bendisse o Deus do céu. Meus irmãos, nós vemos aqui que no momento da aflição, Daniel, ele não tentou resolver seus problemas com as suas mãos. Ele não tentou fugir, mas ele se colocou de joelhos diante do Senhor e pediu misericórdia, para que não somente ele, mas como todos os outros sábios, não fossem mortos. E Deus revelou a Daniel a visão à noite,
a visão à noite, e eles adoraram ao Senhor Deus. Veja que no capítulo 2, versículo 36 a 45, Daniel é introduzido à presença do rei Nabucodonosor e ele diz: não matem os magos da Babilônia, mas eu revelarei o sonho ao rei. O rei Nabucodonosor pergunta: você consegue, Daniel, ou interpretar o sonho? E Daniel responde: a coisa que o rei exige, nenhum homem pode fazer, mas há um Deus no céu que revela o escondido. Veja que Daniel poderia ter se exaltado, ele estava ali como prisioneiro, ele e os outros filhos de Israel estavam como prisioneiros. Ele poderia ter utilizado nesse momento a influência para libertar apenas os seus amigos e os filhos de Israel. Mas ele usa de misericórdia, assim como Deus utilizou de misericórdia para com ele. E ele intercede por todos, até pelos seus inimigos. Esse deve ser o comportamento do Filho de Deus, do seguidor de Jesus. Amar a todos e orar pelos que perseguem. O sonho que foi dado a Nabucodonosor foi de uma estátua enorme, que ele tinha cabeça de ouro, braços de prata, ventre, os quadris de bronze e as pernas de ferro, e os pés eram metade de ferro e de barro. E quando ele olhava, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, e ela vinha dos céus e batia nos pés da estátua. E a estátua se quebrou, se partiu por completo. A pedra, entretanto, cresceu e se tornou um monte, e e expandiu-se até o mundo inteiro. Esse foi o sonho, e Daniel também, pela graça de Deus, lhe deu a interpretação. Foi dito que tu, Nabucodonosor, Babilônia, representava a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será como que quebra todas as coisas. Então nós vemos que o conteúdo dos sonhos, ele revela a mensagem da história do mundo todo, a sucessão de reinos até o tempo do fim. O que aconteceria no final, no dia dos pés da estátua? Nabucodonosor viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos que batia aos pés da estátua e a quebrava por completo. Aqui, meus irmãos, nós temos que analisar os símbolos. Veja que o livro ele revela a mensagem. Quanto ao que viste os pés e os artelhos, ou seja, os dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Mas, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino não passará para outro, esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Então veja, nos dias dos reis, que representados pelos pés, cujos dedos eram de barro e de ferro, nesses dias Deus iria vir à terra e implantar o seu reino, o qual seria eterno. Veja que o profeta identificou a cabeça de ouro como sendo a própria Babilônia. Nós vemos também que a sucessão dos reinos, elas estão representadas em metais, prata, bronze, ferro e barro. E
a qualidade desses metais diminui com o passar dos tempos. Isso significa também ao nível de degradação espiritual da humanidade. A pedra é um símbolo de Jesus. Como nós vemos nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus disse que ele era pedra e o Pai era o construtor. Jesus é também comparado com uma pedra angular, a qual os construtores rejeitaram. A pedra no deserto, no qual Moisés feriu e retirou a água para dar ao povo, também simbolizava Jesus. Então, na Bíblia, nós vemos que pedra é um símbolo de Jesus. Então, nos dias destes reis, nos últimos dias, Jesus viria para este mundo e o seu reino seria eterno. Essa é a mensagem do capítulo 2. Essa é a grande esperança do cristão. A volta do Senhor. Ver o Senhor voltar nas nuvens em grande glória e poder. Não é maravilhoso isso? Certamente Deus não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus filhos por meio dos profetas. Deus, há muito tempo, ele já tinha dito uma promessa, que ele viria e implantaria o seu reino eterno de paz aqui na terra. Os seus filhos seriam salvos. Ele traria o juízo. Você também não quer esperar esse grande dia? Esperar a volta do Senhor Jesus com alegria e emoção? Você quer estar preparado para quando o Senhor Jesus voltar, você o possa receber de braços abertos e viver eternamente ao seu lado? Se esse é o seu desejo, una-se a nós em oração agora. Bom Deus, obrigado porque o Senhor revelou o futuro para nós e ele é um futuro de esperança. Obrigado pelo teu infinito amor. Por favor, Senhor Deus, nos ajuda a estar preparados para esse grande dia, o dia em que o Senhor virá reinar para sempre. Por favor, prepara os nossos corações, muda as nossas mentes, perdoa os nossos pecados e escreve os nossos nomes no teu livro da vida. É o que nós te imploramos, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado por nos acompanhar em mais um estudo. Hoje nós fizemos a introdução da visão do capítulo 2. Percebemos que a estátua representa a sucessão de reinos que viriam até a volta de Cristo, que no tempo dos reis, representados pelos pés de barro, Jesus voltaria e implantaria o seu reino para sempre. No próximo estudo, nós identificamos que o primeiro reino foi a Babilônia e o último reino, simbolizado pela pedra, é o reino de Deus. Mas os outros reinos, representados pela prata, bronze, ferro e barro, no próximo estudo, nós iremos fazer um estudo conjunto do capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8. A análise desses 3 capítulos revelará para nós a identidade de cada um desses reinos, em que período de tempo eles iriam aparecer, quais as suas características, certo? Todos esses símbolos serão analisados em detalhes no próximo estudo. Recomenda-se que você faça uma leitura prévia do capítulo 2, do capítulo 7 e do capítulo 8 para ter já uma ideia de quais símbolos nós estamos falando. E no próximo estudo, amanhã, nós iremos analisar em detalhes cada um desses símbolos ditos nos próximos capítulos. Que Deus os abençoe e espero você até amanhã. Em nome de Jesus. Amém.